Liga pra polícia, mas é coisa que você faz bater no carro? É porque não faz gelo, como é que você Olha pra isso, por quê? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A discriminação a que são sujeitos os brasileiros em Portugal, de longe a maior comunidade imigrante no país, tem crescido e é notícia quase diariamente no outro lado do Atlântico. Os casos vão desde a dificuldade em alugar um apartamento, conseguir trabalho ou aceder aos serviços de saúde, mas também a pedidos para falar em inglês em vez de português brasileiro, até ofensas explícitas e agressões. Recentemente, a Justiça em Portugal percebeu que tinha de fazer alguma coisa porque estávamos a seguir num caminho muito perigoso. Extremistas começaram a oferecer dinheiro pela cabeça de imigrantes brasileiros e ameaçar de morte duas jornalistas brasileiras que trabalham em Portugal. A embaixada envolveu-se e é possível que a pressão política tenha aumentado de tal forma que dois radicais de extrema-direita foram detidos recentemente e um deles, pela gravidade das ameaças, pelo discurso de incitamento ao ódio, ficou em prisão preventiva. Associações de imigrantes brasileiros têm registrado um aumento nas queixas. Nas redes sociais multiplicam-se relatos de insultos, piadas ofensivas, estereótipos sobre brasileiros, especialmente dirigidos a mulheres e trabalhadores com menor qualificação. Sondagens recentes mostram que mais de metade dos portugueses consideram que há demasiados imigrantes brasileiros. Para falar deste tema, convidamos para o Expresso da Manhã o jornalista Hugo Franco. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Hugo Franco. É a primeira vez que alguém fica em prisão preventiva por instigação ao ódio nas redes sociais. Quem é este homem e que tipo de ameaças é que ele fez? Este homem é um homem que vive no norte do país, em Vila Real, e já há alguns meses que andava nas redes sociais a instigar o ódio, sobretudo contra a comunidade brasileira e muito especificamente até com uma jornalista brasileira que trabalha em Portugal. Ele dizia coisas muito que é puro ódio, em que dizia às pessoas, oferecia dinheiro para as pessoas trazerem a cabeça de brasileiros, de jornalistas, basicamente dizia coisas mesmo que são... E insultava-os também e ameaçava-os de morte e instigava que matassem estas pessoas, estes imigrantes brasileiros, e portanto no fundo estava a instigar à violência, ao ódio, ao homicídio, etc. Este extremista, ele próprio afirma-se como militante do Chega? Sim, ele é conhecido não só por ser militante do Chega, como também ser apoiante informal de vários grupos de extrema-direita de cariz neonazi, portanto grupos que instigam também eles próprios o ódio e são contra a vinda de imigrantes a trabalhar para Portugal. Ele basicamente partilhava, já o acompanhava há algum tempo, os seus movimentos nas redes sociais, e ele basicamente partilhava muitos dos conteúdos do grupo 1143, para dar um exemplo concreto, e instigava, depois espalhava essa mesma mensagem e apoiava tudo o que eles publicavam. Portanto, basicamente era um homem que queria expulsar os imigrantes, que queria matá-los e queria fazer com que as outras pessoas pensassem o mesmo que ele. Em setembro, a Polícia Judiciária já tinha detido outro elemento da extrema-direita. As ameaças eram semelhantes. O que é que lhe aconteceu a este? Esse homem também foi detido pela Polícia Judiciária e depois também dele próprio instigar a pessoas para trazerem a cabeça de brasileiros em troca de dinheiro, e repetiu estes apelos várias vezes, o que fez alertar as autoridades. Mas este não ficou na prisão, não é? Este não ficou na prisão. Foi detido, sim. identificado. Está agora a ser alvo do inquérito e, portanto, há de ter daqui, se calhar, possivelmente a 6 meses, 7 meses, será alvo de uma acusação por parte do Ministério Público e depois, obviamente, a Justiça correrá a termos e saberemos o que irá acontecer.
O que é certo é que era um género muito parecido, em de apelo a ódio através das redes sociais, muito focado também na comunidade imigrante brasileira, e estes dois homens teriam também ligações informais nas redes sociais, e portanto são pessoas que a Polícia Judiciária considera que são perigosas e que podem eventualmente vir a cometer crimes, e daí terem feito estas detenções fora do flagrante delito, ou seja, não estavam a cometer nenhum crime quando foram detidos, mas acabaram por ser detidos por isso mesmo, porque se suspeitar que pudessem vir a cometer ou ajudar ou instigar outros a cometerem esse crime. Regressemos ao extremista que ficou em prisão preventiva, o Bruno Silva. Ele ameaçou uma jornalista, ela fez queixa, o Ministério Público, portanto, está a investigar, envolveu a Embaixada do Brasil, e eu pergunto se não tivesse este melindre diplomático e político, é possível que não tivesse as consequências que teve desta vez, até por comparação com aquele outro que estávamos a falar de setembro. Eventualmente sim, obviamente que havendo o envolvimento de diplomacia é mais normal e também é expectável que haja uma maior atenção por parte das autoridades. Isto é normal que assim aconteça, até porque a jornalista é uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa que é conhecida não só em Portugal como também no Brasil, e portanto a palavra dela e a queixa dela envolverá mais pessoas, a dimensão é maior, porque atinge um maior número de pessoas que são amigas dela, pessoas que são ouvintes, que são pessoas que a leem, que a veem, e portanto é normal que também ela própria há um maior alarme social. Sim, e ela própria também tem mais conhecimentos, e como nós sabemos, sendo jornalistas, acabamos por ter mais conhecimentos, e quando temos um problema por vezes pessoal também sabemos mais rapidamente agir, sabendo como é que as coisas funcionam. Esta onda xenófoba tem a comunidade brasileira como alvo principal ou insere-se numa campanha global contra a imigração? Nestes dois casos concretos, a comunidade brasileira era a principal visada. No entanto, sabemos que, e já tivemos aqui noutras ocasiões, já falámos sobre o assunto, noutros programas, que este ódio neste momento multiplica-se em várias direções, tanto pode ser para os imigrantes de indostânicos, como podem ser brasileiros, que o ódio visa sobretudo a comunidade migrante que vem trabalhar para Portugal, que é vista como pessoas que vêm cá só cometer crimes, violações, e é essa a mensagem que estes elementos da extrema-direita radical promovem, e por vezes, infelizmente, conseguem convencer pessoas que se calhar nós conhecemos como moderadas, mas que acabam por, não sabe por que mecanismo, acaba por aderir a este tipo de linguagem, de mensagem, e é este o grande perigo destas pessoas, é esse mesmo, é atrair pessoas que eram moderadas até há pouco tempo e de repente estão a pensar em ter este mesmo tipo de pensamentos. No dia em que foi detido o Bruno Silva, o diretor da PJ, mostrou-se preocupado com a radicalização, sobretudo de jovens, não é? Que incitam ao ódio não apenas contra comunidades imigrantes, mas também o ódio contra as mulheres. Até onde vai a preocupação da judiciária? Que dados é que eles têm? O Dr. Luís Neves, numa entrevista ao DN, frisou muito isso. É uma mensagem que ele tem vindo já há alguns anos a fomentar, até porque uma entrevista nossa, que se não estou em erro, em 2019, ainda antes da pandemia, também curiosamente o título era muito parecido, que era no fundo a preocupação com a extrema-direita, com esta extrema-direita mesmo radical. Na altura se calhar não tinha tanto impacto, o problema ainda estaria na gênese. Hoje infelizmente o problema já se expandiu, existem várias pessoas detidas por este tipo de incitamento ao ódio, até já envolve polícia, não é? Certo, polícias que fazem parte de envolvimento grupos de polícias que fazem parte de milícias armadas, que como tivemos em junho aconteceu a detenção foi essa grande operação da PJ. É um problema grande, é um problema que se está infelizmente a aumentar. Em 2019, nessa entrevista, o problema ainda era o jihadismo e o fundamentalismo islâmico. Hoje as atenções, acredito e suspeito que estejam muito viradas para esta extrema-direita. No verão conheceram um relatório de uma organização norte-americana exatamente sobre a extrema-direita em Portugal. Há um olhar já também muito atento não apenas para Portugal, obviamente, e neste relatório até se falava muito das relações entre Portugal e Espanha. Quais eram os principais dados deste relatório? Recorda-me. Este relatório desta organização ONG norte-americana visava muito a Península Ibérica e estava muito focado para a Espanha. Mas era interessante que nesse relatório focado para a Espanha havia muitas referências a Portugal e a portugueses e a grupos extremistas portugueses. Portanto, basicamente, o relatório aponta para ligações entre grupos informais, inorgânicos da chamada extrema-direita neonazi, que fazem, obviamente, com a proximidade geográfica,
é natural também, infelizmente, que sejam mais próximos, usando não só as networks, as redes sociais, como também os encontros físicos e pessoais. Uma viagem de Lisboa a Madrid é muito rápida, uma viagem de Porto a Barcelona não será muito mais lenta, portanto é fácil de haver ligações e de haver contactos cada vez maiores, e uma vez estando estes movimentos a crescer e a multiplicar-se, acaba por ser alarmante e saber que existem estas ligações, e esse relatório apontava muito nisso, das ligações de contactos, de possivelmente até... o relatório não ia tão longe para o financiamento entre si, mas para quem escreve sobre estas áreas é fácil perceber que existe financiamento de um lado para o outro, de interesses que passam não só pela ideologia, mas por outro tipo de movimentos, de reuniões, possivelmente até de protestos, que acabem por ter esta organização ibérica que está a crescer, que está a aumentar. Finalmente, para fecharmos a nossa conversa, a comunidade brasileira é de longe a comunidade imigrante maior em Portugal. Estes casos que estivemos aqui a falar, estes 2 casos específicos e as queixas que vai fazendo a comunidade imigrante brasileira, é notícia todos os dias do lado de lá, nos principais órgãos de comunicação social brasileiros. São eles, neste momento, a grande preocupação para as autoridades neste tipo de crime de incitamento ao ódio. Eu diria que sim, mas não só. O Brasil e a comunidade brasileira é muito visada. Já não é de agora, o ódio e o preconceito em relação à comunidade brasileira. Basta lembrar, se não estou em erro, nos anos 80 e 90... E dos Não, isto eu tenho lembrar dos dentistas, não sei se te lembras da história dos dentistas que vinham para trabalhar para Portugal. Lembro-me que talvez tenham sido o primeiro grupo profissional alvo de ódio e de preconceito. Portanto, lembro-me de se falar nisso dos dentistas. Não tenho ideia se foi nos anos 0, já ou 90 ainda, mas sim, mas recordo-me disso. Portanto, isto basicamente tem vindo a avolumar-se, este ódio tem-se vindo a exponenciar. As redes sociais, infelizmente, têm um lado muito bom, mas também têm um lado muito mau. E este lado muito mau é em que é fácil propagar esse ódio, em que é fácil as pessoas escreverem, muitas vezes no acoberto do anonimato, frases e colocarem posts e imagens, vídeos que incitam a esse ódio. Sim, a comunidade brasileira é avisada, a comunidade indostânica é avisada, sobretudo nos últimos anos, e portanto, infelizmente, estamos a ver este fenómeno a multiplicar-se. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas. Hoje, quase inteiramente dedicada a Francisco Pinto Balsemão. Sugiro que ouça o podcast Perguntar Não Ofende, Henrique Eduardo Passalacqua de Gouveia e Melo. Será este o nome que aparecerá no boletim de voto a 18 de janeiro de 2026. Tudo na biografia de Gouveia e Melo parece fadado a agradar a gregos e a troianos. Ouçam em conversa com Daniel Oliveira no primeiro episódio do Perguntar Não Ofende, dedicado às eleições presidenciais do próximo ano. Presidenciais 2026 com Henrique Gouveia e Melo. Sabemos que chega do almirante que quer ser presidente. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo à conversa com Ângela Silva, que faz o tema de capa da revista do Expresso. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.